O canal YouTube traz esta semana uma entrevista especial, uma entrevista com o Presidente da República eleito, Dr. José Maria Neves. Antes de mais, parabéns pela sua eleição. E para começarmos descontraindo um bocadinho, já teve tempo de recuperar da campanha, já descansou, já deixou tudo arrumado na UniCV? Como estão a ser estes primeiros dias? Em caso de vitória, né, a adaptação tem que ser automática, o período da posse é muito curto. E então estou basicamente a preparar a posse e simultaneamente descansar-me um pouco. Falta na universidade acertar algumas agulhas, umas notas que têm que ser conferidas e, portanto, até ao dia 9 estará tudo preparado. Recuando um bocadinho ao dia D, o dia da eleição, digamos assim, os resultados começaram a surgir muito cedo. Qual foi o momento em que percebeu que ia ganhar realmente e o que é que fez, a primeira coisa que lhe veio à cabeça? Nos últimos dias da campanha eleitoral senti que havia uma onda de vitória. E comecei, aliás, a pedir ao povo de Cabo Verde que resolvesse a questão na primeira volta. E a partir das 8 percebi claramente que poderia ganhar as eleições já na primeira volta e comecei a pensar nas minhas palavras que deveria dirigir ao povo de Cabo Verde. Então às 8 já estava a preparar o discurso? Mentalmente. Houve algum momento da campanha em que teve dúvidas, que lhe ficou um bocadinho a pensar, será que vou conseguir ou não? Nos primeiros momentos da campanha eleitoral, fim da pré-campanha, início da campanha eleitoral, as coisas estavam muito mais difíceis, sobretudo a mobilização de recursos para a campanha eleitoral. As campanhas em Cabo Verde estão a ficar financeiramente insuportáveis e tive algum receio da máquina financeira do meu principal adversário. Então o que é que fez a diferença, uma vez que não tinha, já deu a entender várias vezes durante a campanha, que não tinha sequer metade dos recursos dele? Portanto, o que é que fez a diferença então? E discuti com a equipa, particularmente com a equipa de marketing, e dizer-lhes que deveríamos ser muito inovadores e surpreender a sociedade cabo-verdiana pelas nossas ideias, pelas nossas propostas, pelo nosso espírito criativo, e foi isso que fez a diferença. Acho que fizemos uma campanha muito leve, com grande liberdade de espírito, com grande alegria, uma campanha de paz e amizade, e quisemos colocar a fasquia num nível muito elevado. Por exemplo, os tempos de antena na televisão teriam que expressar essa leveza e teriam que expressar essa amizade, a ideia de paz e não atacar os adversários ou reagir aos ataques dos adversários, ser positivos e olhar sempre em frente. E foi isso que do meu ponto de vista, fez a diferença. Teve aquele momento, infeliz ou não, para alguns, da questão da compra de votos, digamos assim, durante o comício, salvo erro, em Santo Antão. Fugiu-lhe a boca para a verdade, tendo em conta a realidade da campanha em Cabo Verde? Fugiu-lhe a boca para a verdade? Não foi um discurso intencional, não foi nenhuma gafe, nem nenhum excesso. Acho que devemos enfrentar essas questões sem hipocrisia e os principais empreendedores políticos devem discutir seriamente essa questão. O financiamento das campanhas eleitorais
e medidas que teremos de tomar para que não haja distribuição de dinheiro e não haja permanentemente denúncias em todas as campanhas eleitorais. Há denúncias de distribuição de dinheiro e há denúncias de compra de bilhetes de identidade. Nesse aspecto, a CNE... Então, geralmente não temos tido capacidade de investigar e de punir os prevaricadores. Mas é uma discussão que teremos de fazer. Sem tabus. E sem tabus é uma mancha nas nossas eleições. O que eu quis significar é precisamente o contrário do entendimento da CNE. Eu quis dizer às pessoas para não entrarem nesse jogo, que deviam votar lá onde o coração delas batia mais forte. E foi isso, não foi pedir às pessoas para venderem o seu voto, foi o contrário. Portanto, ironicamente, foi o que eu quis dizer, e a interpretação, se não fosse retirada do contexto, as pessoas perceberiam claramente o que é que eu quis dizer. A queixa retirou o meu discurso de contexto e a CNE, considero, equivocou-se ao recomendar-me. Não foi uma condenação, uma recomendação para alguma contenção a nível do discurso. Qual foi o momento mais marcante da campanha? Digamos assim, alguma coisa que lhe ficou na memória, uma imagem, alguém lhe disse alguma coisa? Houve vários momentos, mas um dia que eu fui a Porto Mosquito, a cena até apareceu num dos vídeos nas redes sociais, um senhor que me recebeu a dizer: meu capitão, meu comandante, está de volta. E a forma como ele se expressou, o abraço que ele me deu. E nesse dia, enquanto andava na rua, as pessoas diziam: o Neves voltou, o Neves está de volta. E surge essa ideia: vota para ele voltar. Esse dia foi um dia marcante. Mas logo de seguida fui à casa de uma senhora que estava meio adoentada, saiu à porta, começou a chorar. O simples, a minha presença à frente dela. E ela abraçou-me, chorou e disse: precisamos de si, Cabo Verde precisa de si. E quando o senhor estava no poder, sentia-se uma tensão especial do primeiro-ministro e do governo em relação às pessoas. Precisamos de si, queremos que vote. De uma forma extremamente emocionada e a chorar. Então, são momentos fortes, mas momentos como estes aconteceram em todo o Cabo Verde, em todas as ilhas. E o que me surpreendeu foi o carinho, a amizade, a simpatia das pessoas em todas as ilhas de Cabo Verde. Homens, mulheres, adolescentes e crianças. Foi uma coisa que me impressionou enormemente. Tinha alguma sondagem, para terminarmos esta fase de campanha, tinha alguma sondagem que lhe indicasse todo esse popularismo, toda essa vontade dos cabo-verdianos, todo esse amor que lhe levassem à eleição, digamos assim? Veja, a primeira sondagem que nós fizemos eu nem quis acreditar. Portanto, a vantagem era enorme, o dobro do meu principal adversário. É claro que depois houve algum crescimento do adversário e também surgiram todos os outros candidatos. Se reparar bem na campanha eleitoral, quase todos os outros posicionavam-se num campo contra o José Maria Neves. Sentiu que eram todos contra si? Não, senti que era o candidato mais forte. Okay. Mais nesse sentido. Eles não estavam a fazer a campanha simplesmente por serem contra. Estavam a fazer a campanha porque percebiam a força
desta candidatura no seio da sociedade. E devo dizer que essa força também vem das ilhas, da diáspora, desculpe. Essa força vem da diáspora. E se reparar, ganhamos em toda a diáspora. E tinha medos, por exemplo, em relação a São Tomé, não é? Que é uma população extremamente vulnerável, onde há o chamado banho, em que as pessoas dão dinheiro, e lá, tendo em conta a extrema pobreza, portanto, é um fenómeno que acontece. E as pessoas, desta vez também, receberam dinheiro, mas as pessoas foram às urnas e votaram, lá onde o coração delas batia mais forte. Falou mais alto a emoção. A emoção, o reconhecimento. Na verdade, as pessoas, tendo em conta a desproporção de meios, as pessoas queriam votar em mim, queriam-me como Presidente da República de Cabo Verde, e foi isso que as pessoas fizeram. Voltando agora para o cargo que lhe espera, não é? O mais alto cargo da nação, durante o legado do seu antecessor, o Conselho da República, digamos que não esteve muito ativo, não se notou muita presença nem intervenção. Dada a importância deste Conselho, o que é que tem projetado para ele? Bom, para já fazer 3 ou 4 reuniões por ano, mas reuniões com impacto na sociedade, para discutir questões fundamentais da República, das ilhas e da diáspora. E essas reuniões passarão a ter lugar no Palácio do Povo, em São Vicente. Para dar um sinal da desconcentração das atividades da Presidência da República. Há outros órgãos auxiliares. Tem o Conselho Estratégico da Defesa, por exemplo? Sim, o Conselho Superior da Defesa Nacional, que também passará a reunir-se em São Vicente, e discutirei com o Governo para que esse Conselho se reúna também com mais periodicidade, para que o Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, possa acompanhar mais de perto, porque considero que a defesa e a segurança nacional são áreas fundamentais para o futuro de Cabo Verde. E os desafios que temos pela frente, as reformas que estão a ser preconizadas, exigem um acompanhamento muito de perto por parte do Comandante Supremo das Forças Armadas. Então, irei fazer reuniões mais periódicas também no Conselho Superior da Defesa Nacional, e irei trabalhar para que os principais partidos políticos com assento parlamentar se entendam em relação ao Conselho Económico, Social e Ambiental. Exatamente, que é isso está previsto na Constituição de 92, mas nunca foi implementado. Nunca foi implementado. E tem o Conselho, integra o Conselho de Concertação Social, que por acaso tem funcionado autonomamente, mas integra 2 outros conselhos fundamentais do meu ponto de vista: o Conselho para os Assuntos Regionais e o Conselho das Comunidades. E portanto, é fundamental que o Presidente catalise a construção de consensos para que este Conselho seja efetivamente operacionalizado, para garantir, por um lado, a discussão mais aprofundada de aspectos que tenham a ver com a coesão territorial e o desenvolvimento regional, e, por outro lado, garantir uma maior participação da diáspora nos processos decisórios em Cabo Verde. Isso tudo numa ótica de descentralização, e também que foi uma das bandeiras da sua campanha, digamos assim, descentralizar. Eu acho que somos um arquipélago, 10 ilhas. É fundamental termos essa perspectiva de desconcentração. E eu vou incitar
o governo e a oposição que Cabo Verde avance com uma lei quadro de desconcentração e também acelerar o processo de descentralização, de transferência de poderes às ilhas. A questão da regionalização. O meu manifesto coloca a questão das autarquias insulares, não é? E para que possamos ultrapassar uma discussão mais estreita em termos de terminologia, regionalização, não regionalização. O importante, o que é? O importante é Cabo Verde, hoje é um país mais complexo, um país policêntrico, não é? E exige mais poderes e mais recursos às ilhas. Uma maior participação de todas as ilhas na dinâmica nacional de desenvolvimento. Então, é fundamental que haja dentro de uma estratégia de uma maior coesão territorial. Eu acho que não terá sido por acaso que o governo criou um Ministério para a Coesão Territorial e conseguirmos efetivamente uma maior descentralização insular. Há pouco falava da questão das Forças Armadas, é o mais alto membro das Forças Armadas, digamos assim. Recentemente, esta semana, a Nação até trouxe a público uma notícia dando conta do descontentamento dos militares das Forças Armadas em relação ao Estatuto, salvo erro, que estava para ser implementado desde janeiro de 2020. O que é que os militares podem esperar de si? Um presidente muito atento às questões que se referem às Forças Armadas. Eu vi a notícia, tomei nota da notícia e logo que assuma a presidência, a Casa Militar da Presidência vai acompanhar essas questões de perto para ter todas as informações, todos os dados e discutir com o governo. Aqui é fundamental pensarmos no prestígio e na utilidade das Forças Armadas, mas pensamos também nas profundas reformas que terão de ser feitas. O que eu acho globalmente a nível de Cabo Verde, é claro que a política de defesa é do governo, a política global de desenvolvimento do país é do governo, o governo conduz a política interna e externa do país. Mas o que eu quero é mobilizar a nação para acelerarmos o passo no processo de transformação e modernização do país, em todos os domínios. Eu penso que é preciso sofisticarmos o processo decisório, garantirmos mais eficiência na execução das políticas, garantirmos mais eficácia nos resultados e garantirmos muito mais qualidade em tudo que nós fazemos. Isto significa o quê? Significa que teremos que fazer as coisas bem feitas, mais rapidamente e com muito mais qualidade. E o Presidente tem que catalisar este novo momento. Fizemos razoavelmente bem o que fizemos nos 46 anos, mas é fundamental acelerarmos o passo se queremos fazer face aos desafios dos tempos de hoje. Há muitas coisas que já não fazem sentido. Muitas das evacuações que nós fazemos, temos hospitais, equipamentos, temos de pôr os nossos investimentos a render. Também a nível da educação, precisamos de melhorar substancialmente a qualidade a nível da gestão pública, a nível da produtividade. Independentemente da área, seja nas Forças Armadas, seja em qualquer em todos setor. os domínios, em todos os domínios. Um país de rendimento médio agora é tempo de darmos o salto.
não é? De criarmos uma cultura voltada para o desenvolvimento. E aqui o Presidente pode ser um fermento, não é? Pode mobilizar a nação global, digo as ilhas e a diáspora, para este novo momento. Já que fala nessa onda de inovar, de parcerias, em relação à parceria especial com a União Europeia, que foi, digamos assim, um legado do seu governo em 2007? 2007 é que conseguimos a parceria. Sim. Não acha que, passado tantos anos, já é tempo de focalizarmos noutras áreas, de dar uma nova roupagem à parceria, de acordo com aquilo que são as necessidades também de Cabo Verde? A parceria é um chapéu, mas sob esse chapéu é possível fazer muitas coisas. Portanto, o próprio governo tentou trazer novas áreas para o programa de ação, porque para além do chapéu, dos pilares, há o programa de ação, mas eu penso que há espaço para aprofundarmos, sim, a parceria especial com a União Europeia, buscar novos caminhos, porque a ideia era iniciar uma caminhada, não é? Na construção da parceria. E logo depois houve uma mudança profunda, porque a União Europeia já não tinha em Cabo Verde uma representação. Os escritórios que ficaram aqui passaram a depender de Dakar, e a ajuda era ajuda a projetos, com todos os processos burocráticos inerentes. Então, com a parceria especial, imediatamente a União Europeia nomeou um representante e fez-se o upgrade dos escritórios, passando a ser uma embaixada, uma representação da União Europeia. Depois passamos da ajuda a projetos à ajuda orçamental. Portanto, uma evolução muito grande. E depois aprovamos um plano de ação e uma comissão tripartite, integrada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, pelo Alto Representante para as Relações Externas da União Europeia e pelo país que assume a presidência do Conselho. Então, aqui houve um diálogo ao mais alto nível, mais concertação política, e houve também, sob o chapéu da parceria especial, o reforço das relações bilaterais com alguns países, como Estónia, Letónia. Já havia uma relação muito forte com Luxemburgo, que se aprofundou, República Tcheca, ou seja, a parceria especial abriu muitas portas. Há uma outra área onde a parceria especial pode trazer mais benefícios, que é a Macaronésia, não é? As Ilhas da Macaronésia. Em 2010 chegamos, sob minha iniciativa, a criar a Conferência dos Arquipélagos da Macaronésia, não é? Que depois não funcionou convenientemente. O atual governo de Ulisses Correia Silva também tentou, mas as coisas não funcionaram. Mas aqui há um espaço enorme de trabalho para irmos avançando. Eu acho que há algumas áreas importantes, que é a área da segurança e da estabilidade, um pilar importante. Nós podemos avançar muito mais, e no quadro da parceria especial começamos a trabalhar e foram realizados os primeiros exercícios militares da NATO em África, precisamente em Cabo Verde, e há o pilar da convergência técnica e normativa,
que poderá levar a uma forte aceleração do processo de modernização institucional em Cabo Verde, e nós desenvolvermos o SIGOF para fazer a gestão financeira e orçamental do país, e que permitiu uma melhoria substancial em termos de transparência da gestão da coisa pública, e também a modernização dos documentos, o projeto SINIAC, que tem os passaportes eletrónicos, o cartão nacional de identificação, e tinha um outro pilar que era a votação eletrónica, que não avançou na altura porque a oposição não aprovou esse último pilar. Portanto, temos a questão da convergência técnica e normativa, temos a sociedade de informação. Portanto, todas as mudanças tecnológicas, e precisamos acelerar o processo de transição digital, ou seja, há um conjunto de áreas que deverão ser aprofundadas. Agora, eu acho também que não deveremos, tendo em conta a localização geoestratégica de Cabo Verde, nós estamos no Atlântico Médio, no ponto de interseção entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Eu acho que devemos fazer essa ponte. Parceria especial com a União Europeia, reforçar a nossa parceria com a NATO, e também ver a redinamização e uma participação mais forte de Cabo Verde nas OPACAs, que é a Zona de Paz e Cooperação para o Atlântico Sul, que envolve o Brasil, Angola e a África do Sul e outros países da América Latina, que é fundamental para também Cabo Verde ser um país muito útil em todo este corredor do Atlântico, e devemos procurar reforçar a nossa parceria com a Mercosul. E Cabo Verde, se desenvolver a sua parceria especial com a União Europeia, desenvolver uma parceria estratégica com a Mercosul, reforçar as suas relações no quadro da segurança cooperativa com a NATO e com as OPACAs, e Cabo Verde desenvolver uma política de grande vizinhança aqui no Atlântico, considerando a CEDEAO. E não foi por acaso que a minha primeira visita foi ao Ghana. Essa é uma das minhas questões. Que ganhos é que trouxe dessa visita ao Ghana? É desta que consigo que Cabo Verde vai ter o estatuto especial na CEDEAO? Já chegaremos lá, mas só para, portanto, a questão da parceria, de uma participação forte na CEDEAO, uma inserção competitiva de Cabo Verde no espaço da CEDEAO, depois Mauritânia e Marrocos, que são países vizinhos, Estados Unidos, Brasil, Angola e África do Sul. Portanto, cria-se uma rede neste corredor do Atlântico, para Cabo Verde potenciar toda a sua localização geoestratégica, que é uma vantagem comparativa importantíssima, mas poderemos transformar essa vantagem comparativa em fonte de vantagem competitiva. Então, globalmente, é isso. Quanto à sua pergunta em relação à CEDEAO, portanto, eu quis simbolicamente marcar uma posição, dizer à CEDEAO, olha, esta é a minha primeira visita enquanto presidente eleito, e quis vir cá para dizer-vos o quanto Cabo Verde deseja estar mais presente na CEDEAO, participar em todos os seus organismos, e porque a importância estratégica de Cabo Verde passa por sua ancoragem em África e particularmente na CEDEAO. E também falei das especificidades. O governo, aliás, desde os meus governos tínhamos iniciado o trabalho em relação a esta matéria. Houve um aprofundamento com este governo para que Cabo Verde, de acordo com o tratado
o novo tratado da CEDEAO fosse possível ter um tratamento específico, e está-se a trabalhar nessa questão. Recebi as garantias de que a CEDEAO vai fazer um acompanhamento mais de perto deste processo, e também a questão das relações bilaterais Cabo Verde-Gana, e o presidente virá para posse, portanto o presidente do Ghana, e que é também presidente da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, e também discutimos o reforço das relações bilaterais entre Cabo Verde e Ghana, e durante uma das primeiras visitas de Estado que eu farei será precisamente ao Ghana. Voltando agora um bocadinho para a presidência em si, digamos assim, quando foi eleito, imagino que algumas pessoas, a primeira coisa que lhes tenha vindo à cabeça foi a questão dos embaixadores políticos. Essa será uma das suas prioridades, a questão dos embaixadores políticos? Veja, eu penso que Cabo Verde, realisticamente, em alguns postos, deve ter embaixadores não de carreira. Mas temos de ter critérios muito rigorosos para a nomeação de embaixadores que não sejam de carreira. Temos que... A minha enorme ambição é despartidarizarmos a administração pública cabo-verdiana. E quando digo a despartidarização, refiro-me à administração do Estado, à administração local autárquica e também as embaixadas, as empresas públicas, os institutos, etc. Portanto, temos que pensar em todos esses domínios e temos de ter critérios muito rigorosos, porque o embaixador representa a República, representa todos, não é? E nós também temos de criar essa cultura. O embaixador está lá para servir a República, e a República são os órgãos de soberania, são os partidos políticos, são as empresas, são os cidadãos. E não podemos ter qualquer receio em como um embaixador possa estar a trabalhar para beneficiar este ou aquele partido político no desempenho das suas funções. Tem que ser idóneo? Tem de ser embaixadores que pelo menos não estejam na carreira política, e para se garantir alguma imparcialidade a nível do exercício das elevadas funções de representação do Estado nos diferentes países. Dentro desse contexto, digamos assim, podemos esperar que vá discutir com o Executivo o realinhamento da diplomacia cabo-verdiana? Não, em função das propostas, as propostas para a nomeação dos embaixadores é do Governo. Em função das propostas feitas pelo Governo, eu apresentarei as minhas opiniões e decidirei em função das propostas que forem apresentadas. Gostaria que se privilegiasse os embaixadores de carreira. Digamos assim, já teve cenários de coabitação com António Mascarenhas, também com Jorge Carlos Fonseca, enquanto era PM, agora está do outro lado, digamos assim, enquanto PR. O que é que podemos antever da sua coabitação com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva? Digamos assim, o que é que Ulisses pode esperar de si? Veja, será uma coabitação pacífica e produtiva. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que as coisas funcionem muito bem. O Presidente é árbitro e moderador do sistema, e irei exercer essa arbitragem de modo imparcial, e irei também fazer tudo para unir, para aconselhar, para sugerir e
não haverá um presidente que seja força de bloqueio, mas, sobretudo, um presidente capaz de mobilizar a nação cabo-verdiana, mobilizar os partidos políticos, a sociedade civil, os cidadãos, os órgãos de soberania, para enfrentarmos os desafios que se colocam neste momento a Cabo Verde. Vou, portanto, articular, integrar, ajudar o país, primeiro, a sair da crise, a reconstruir-se no pós-pandemia e acelerarmos o passo no processo de modernização do país. E o que é que o Ulisses não pode esperar de si de maneira alguma? Omissão. Não serei um presidente omisso, serei um presidente presente, um presidente atuante, um crente e praticante da Constituição da República. Já que falou na crise, neste momento o Governo já começou a revelar, digamos assim, o verdadeiro impacto da crise em Cabo Verde, com o aumento do custo de vida, aumento do IVA, aumento da eletricidade, etc. De que forma pretende, digamos assim, contribuir para minimizar estes impactos? Que magistratura de influência é que poderá exercer no campo de combate à crise económica? Algumas medidas que vão ser tomadas e que serão necessariamente dolorosas para podermos sair da crise. O importante é que todos façam a sua parte. Não podemos exigir que só os cidadãos e as empresas façam a parte que lhes cabe. É preciso que, em primeiro lugar, o Estado faça a sua parte e dê exemplo. E, portanto, a questão é que é a nação global que deve mobilizar-se para enfrentar a crise. E o Presidente da República vai fazer tudo para garantir a estabilidade política e institucional e apoiar o governo, as empresas, os sindicatos, enfim, a sociedade civil a termos as forças necessárias para enfrentarmos este momento. Todos devem fazer a sua parte. Portanto, os custos da crise não podem ser todos eles suportados pelas empresas e pelos cidadãos, pelas famílias. Portanto, temos de partilhar equitativamente os custos desta crise. O Governo também deve partilhar esses custos, digamos assim, todos, tendo em conta que temos o governo mais gordo da história de Cabo Verde. Em termos de estrutura, digamos assim. É claro que a estrutura do governo depende do primeiro-ministro. A estrutura depende da estratégia, das tecnologias, da dimensão do país. Nessas questões, num país com as carências de Cabo Verde e com a profundidade desta crise que se revelou agora com a pandemia, é preciso sermos razoáveis. Aconselharia uma redução do número de membros do governo? É uma área que mesmo que conversasse com o Primeiro-Ministro, não seria uma questão que eu iria discutir publicamente. Aliás, o árbitro, sobretudo neste contexto, deve ser suficientemente inteligente para também ajudar a construir soluções. E muitas vezes não podemos, portanto, ajudar a construir soluções na praça pública.
A questão da justiça é das questões mais caras para os cabo-verdianos, não é? Mais importantes. O que é que pensa fazer ou o que é que tem projetado em relação, como é que se posicionará perante a questão do Estado da Justiça em Cabo Verde? Eu penso que o Presidente deve aproximar posições, deve procurar construir pontos, consensos relativamente a esta matéria. O que eu penso é promover o mais amplo diálogo, envolvendo desde logo o Governo, os Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e da Magistratura do Ministério Público, a Ordem dos Advogados e outros operadores da Justiça, enfim, também os cabo-verdianos, para discutirmos desapaixonadamente a situação da justiça no país e encontrarmos as melhores soluções. Em Cabo Verde, ainda fazemos política de forma bruta. Temos é de saber discernir claramente os momentos das disputas e os momentos dos entendimentos, os momentos dos desacordos e os momentos dos acordos, dos dissensos e dos consensos. Então, é isso. Nós temos é que elevar o nível dos debates. Os debates devem ser menos fulanizados e mais sérios, mais fundamentados, pelo menos, não é? Não podemos discutir tudo na praça pública. Tem que haver cedência mútua, tem que haver mais confiança entre os diferentes atores políticos, não é? E temos que fazer política com muito mais elevação e muito mais elegância. Estaria disposto a promover uma espécie de pacto nacional para a justiça? A palavra pacto está um pouco desgastada, mas de todo modo é essa a ideia. É procurar entendimentos entre os principais empreendedores políticos sobre várias questões que são fundamentais para o país. A democracia não é só disputa, é também compromisso, é também consenso. E as questões que nós temos, por exemplo, nas relações externas e cooperação, por exemplo, no domínio da defesa, no domínio da justiça, no domínio dos transportes, no domínio da transição energética e da transição digital. São questões tão prementes. E aqui só temos duas opções: ou há consenso ou há consenso. E é nessa linha que nós devemos trabalhar, para construirmos os entendimentos, as pontes, para realizarmos essas mudanças e essas reformas que são fundamentais para o país. Sem politiquices e sem partidarismos. Sim, nós precisamos de duas coisas essenciais: despartidarizar a administração pública cabo-verdiana, para termos uma administração mais competente, para termos um Estado mais capaz. Isso é fundamental. Há muitas coisas que exigem hoje muito mais capacidade, muito mais competência, nos hospitais, nos transportes, nas negociações internacionais. Não podemos estar a fazer negociações internacionais e depois detectar tantas falhas, tantos erros, não é? Que muitas vezes põem em causa os interesses nacionais. Temos de ter um Estado mais capaz, uma administração mais capaz. Isso só com despartidarização. Aliás, cumprindo a Constituição. A Constituição diz que ninguém pode ser prejudicado no seu emprego ou na sua carreira por ser do partido A ou do partido B ou por expressar esta ou aquela opinião. E todos nós juramos, ao tomar posse, que juro por minha honra cumprir com lealdade e zelo a Constituição e as demais leis da República. É isso.
Mas isso já vai da consciência de cada um, porque do juramento à prática depois... Sim, mas é isso, temos que criar uma cultura da Constituição e criar uma prática da Constituição. Aqui não temos que ser só crentes, temos que ser crentes e praticantes da Constituição. E temos de criar uma cultura de desenvolvimento. E a cultura de desenvolvimento não se compadece com uma excessiva partidarização da administração e de todo o espaço público. Aqui tudo acaba em partidos. Depois há a desestatização da sociedade. Temos uma sociedade excessivamente dependente do Estado. Aqui todos dependem do Estado. E então temos um Estado quase que ilimitado, não é? Para defendermos as liberdades individuais, para defendermos a esfera da autonomia individual, para defendermos o pluralismo e a possibilidade de discussão e de enriquecimento das políticas públicas, temos de desestatizar a sociedade. Para defendermos o Estado de Direito, temos de desestatizar a sociedade. A sociedade cabo-verdiana precisa ser mais autónoma, precisa ter mais poder, não é? Precisamos fazer em Cabo Verde uma maior difusão do poder. Para não ser tão subjugado o medo. O medo. Percebe-se que há algum medo na sociedade cabo-verdiana. Mais ainda, os custos de participação em Cabo Verde são elevadíssimos. E há quem diz, brincando, mas escrevendo a sério, porque são cientistas políticos, que o principal órgão humano é o seu bolso. E então... Ele acredita tudo. É precisamente isso. Estamos quase a terminar. É consigo que vamos ter a oficialização, digamos assim, ou a coabitação entre o crioulo e o português? Aqui precisamos acelerar o passo. Cabo Verde conseguiu algo de extraordinário, que é criar uma língua. Temos de valorizar essa língua enquanto nosso património. Nós somos um país bilingue. Temos o português e temos a língua cabo-verdiana. É preciso fazer tudo para garantir a oficialização plena da língua cabo-verdiana com dois elementos essenciais. O primeiro elemento é utilizar inteligentemente todas as variantes, não é? São essas variantes que dão riqueza à língua cabo-verdiana. É? Aproveitarmos todas as variantes, expressarmos-nos na variante em que nós somos mais competentes e dar vazão aos talentos e à enorme capacidade de criação do povo cabo-verdiano. E contribuiremos para melhorar a qualidade do ensino e para, no final, dominarmos absolutamente as nossas duas línguas. O português, que é o nosso património, e a língua cabo-verdiana. A futura Primeira-Dama já falou publicamente em abordar as questões das alterações climáticas, desigualdade social, maternidade, paternidade, portanto muito voltado para as questões sociais. Já tratou com ela qual será o papel da Primeira-Dama durante a sua presidência e espera dela o mesmo protagonismo da Lígia Fonseca? Eu acho que ela é uma cidadã muito ativa, tem trabalhado em vários domínios, as mudanças climáticas, a questão da solidariedade social, particularmente a questão do combate à pobreza e a questão da maternidade e paternidade responsáveis.
a questão da violência com base no género, e eu acho que ela vai continuar, enquanto Primeira-Dama, a desenvolver essas ações, contribuindo. E aqui acrescenta-se a questão da habitação social, contribuindo para que tenhamos uma sociedade mais próspera e com mais oportunidades para todos. Assim que sentar na sua cadeira de guerra, digamos assim, no Palácio do Platô, quais serão as primeiras medidas e iniciativas a curto prazo? O Presidente não tem um programa do governo, né? O Presidente cuida, como eu tenho dito, do espírito e da alma da nação. É um árbitro, um moderador do sistema. Mas o que é que vai fazer para cuidar desse espírito? Mas eu quero ser, como eu tenho dito, 3 áreas que eu privilegiarei. Ser o primeiro embaixador da República, para levar Cabo Verde ao mundo e trazer o mundo a Cabo Verde, mobilizando parcerias para, por um lado, reconstruir o país no pós-pandemia e, por outro lado, acelerar o passo da modernização do país. Quero ser o principal embaixador cultural do país. A cultura é o nosso diamante, são as nossas pedras preciosas, e então terei que fazer absolutamente tudo para promover a cultura cabo-verdiana. E simbolicamente, agora que eu fui ao Ghana, levei um CD do Hildo Lobo, que é um dos príncipes da música cabo-verdiana. E penso, enquanto Presidente, levar embaixadas culturais, músicos, escritores, artistas plásticos. Penso promover a investigação nos mais diferentes domínios. E penso trabalhar com as autarquias locais para promover o conhecimento da nossa história. Nós temos uma história riquíssima que precisa ser revelada. E só quem tem um passado tão grande como o nosso pode construir um grande futuro. Precisamos conhecer a nossa história. E também penso que ser um ouvidor geral da República, ouvir as pessoas, estar nas ilhas, estar com as pessoas, ouvir os seus sentimentos, as suas aspirações, mas ouvir com consequência, fazer com que tudo entre na agenda política e fazer tudo para que essa agenda seja cumprida pelas autoridades nacionais e locais. Portanto, não será submisso, não será omisso e será muito ativo. Muito ativo, um Presidente presente e atuante. E depois também, quero ser um pedagogo para trabalhar na educação para a cidadania. Eu acho que podemos promover uma política de amizade. A política não tem que ser uma questão de vida ou morte. Não tem que ser um processo de destruição do outro. Isso é o problema da política em Cabo Verde atualmente. Um jogo bruto de procura permanente de destruição do adversário, de afastamento do adversário. Não. Uma política que seja inclusiva, que possa trabalhar com todos, não numa relação de amigo-inimigo, mas numa perspectiva de busca permanente do bem comum, em que todos estarão mobilizados para esse processo, a política da amizade. E quais seriam os meus primeiros atos? Irei trabalhar nesta linha e, portanto, os primeiros pontos da agenda já estarão orientados para essa questão desde o primeiro dia em que eu chegar
o Palácio do Platô. Tenho agora aqui umas perguntas muito breves para fazer. Já conseguiu recuperar alguns quilos depois da campanha? Toda a gente dizia que estava muito magro. Estou neste processo de recuperar, sim, alguns quilos. Sim, sim. Agora que volta a assumir uma função política, digamos assim, ao mais alto nível, depois de... O que é que mais vai ter saudades da vida de cidadão comum? Eu vou ter saudades das minhas aulas. Era o que eu mais gostava de fazer, dar aulas, depois conversar com os estudantes no corredor. Ouvia coisas muito interessantes. Temo não poder ouvir com a mesma simplicidade e sem quaisquer condicionamentos. Porque, estando à paisana, os jovens diziam tudo. E temo não poder ouvir as mesmas coisas. E passei a ouvir tudo nos corredores da universidade, nas filas, nos supermercados, não é? Ou num café. Ouvia tudo, de tudo, mesmo a forma como as pessoas falam do presidente, do primeiro-ministro, dos ministros, dos partidos, dos políticos, e vou estar muito mais atento, porque já sei o que vão dizer de mim. Vai ter tempo para ler, para continuar a ler? Vou fazer um esforço para ler. O que é que Neste momento agora? estou a ler 3 livros. Um do Daniel Enerarit, sobre a complexidade da democracia. Vou mostrar daqui a pouco os livros e os títulos. Estou a ler um livro do Carlos Lopes, A Transformação em África, e estou a ler Pedro Pires Combatente, que é uma entrevista de fundo que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas no Brasil, no quadro de um processo documental que eles têm. É o primeiro estrangeiro que eles estão a entrevistar, extremamente interessante, sobre o percurso dele, desde da família no fogo, depois a presença dele em Portugal, a fuga, a luta, a independência e todo o percurso político dele, que é extremamente interessante enquanto uma das referências políticas aqui de Cabo Verde. E vai ter tempo para continuar a escrever? Já temos algum livro pronto para sair? Tenho algumas notas que fui fazendo durante a campanha eleitoral, sobre a campanha. E eu gostaria de poder publicar um livro sobre a campanha, não sobre como montamos a campanha. Também tem alguma questão de interesse, né? Como chegamos ao lema, essas coisas todas, mas sobretudo as minhas impressões dos contactos com as pessoas. Vou ver se será possível, porque também tenho pendente a tese de doutoramento. Exatamente, que tenho acha que vai conseguir concluí-la? Sim, já estou em contacto com a universidade, com os orientadores, desde que não se intimidem, para concluir a tese de doutoramento. Tenho que concluir e pronto, falta só a tese, só a redação, a conclusão da investigação e a redação da tese. Um herói? Eu poderia falar de duas grandes referências minhas, Amílcar Cabral e Nelson Mandela. Um medo que traz consigo, digamos assim. Eu não tenho muitos medos. Eu sou uma pessoa muito corajosa, que dá o corpo ao manifesto. Para mim, os obstáculos existem para serem ultrapassados. E gosto de superar-me em todos os momentos. E, portanto, eu não sinto receio, não tenho medo. As pessoas às vezes até ficam um pouco incrédulas quando veem que eu enfrento os desafios com muita determinação, mas sem nenhum receio, com muita tranquilidade também. E portanto, eu não tenho medos. Um lugar preferido no mundo? O seu lugar no mundo? Veja, o meu lugar no mundo é aqui, Cabo Verde. Nas ilhas, eu tenho um amor ilimitado por Cabo Verde. Eu não me vejo na imigração.
Quando estou fora, estou sempre com alguma angústia. Gostaria de estar, eventualmente, para ver a secura das ilhas, não é? E esse contraste, o castanho e o azul também é muito lindo, não é? Cada ilha é mais linda do que a outra, que faz de Cabo Verde um país lindíssimo, um país que tem algo que como se fosse um ímã, que atrai, que pega as pessoas, os cabo-verdianos e os que vêm de fora. É mais ou menos isso. Uma viagem por fazer. Uma viagem por fazer. Eu gostaria imensamente de conhecer o Egito e toda aquela área. O Egito e Belém, não é? E Nazaré, e todas aquelas áreas que vêm da Bíblia e do nascimento de Cristo. Portanto, eu gostaria imensamente de conhecer aquela região toda. Eu diria desde Israel, Egito, mas diria também que gostaria imensamente de conhecer o Iraque, de conhecer a Turquia, essa região histórica que vem de há muitos séculos, é uma região que eu gostaria de conhecer pela sua riqueza cultural e por tudo o que tem de representação. Um sonho por cumprir. Veja, eu tenho cumprido, eu tenho sido muito abençoado por Deus, tenho cumprido todos os meus sonhos, tudo que eu sonhei tenho conseguido realizar, não é? Tem sorte, então? Eu acho que sou uma pessoa de sorte, uma pessoa abençoada, e gostaria de ver os meus filhos felizes. O que é que ainda o emociona como pessoa, como ser humano? Eu sou uma pessoa muito sensível. Às vezes me emociono com um abraço, com uma palavra, com pequenos factos do cotidiano. Eu às vezes fico emocionado e eu vou escrevendo também sobre essas emoções. Não sei se sabe, recentemente 13 das letras que eu escrevi foram musicadas no projeto Alma, e portanto expressa um pouco as emoções de cada momento. O que é que não suporta? A deslealdade. Eu gosto muito de ser leal com as pessoas. A deslealdade é uma afronta para mim. 3 objetos que vai levar consigo para a Presidência da República. Imagino que a bengala do seu avô possa ser um deles, ou não vai tirá-la daqui? Não, as coisas daqui não vão sair daqui. Também não vou levar muitas coisas pessoais para a Presidência. Para a Presidência levarei os meus livros que são basicamente o meu material de trabalho na Presidência, portanto as de consulta obrigatória para o exercício das minhas funções, mas também as leituras, o que eu terei de acompanhar no dia a dia. Sim, a residência oficial, aí sim, terei todos os meus objetos mais pessoais para a vida cotidiana do dia a dia. Para terminar, numa palavra, o que é que deve ser um PR? Um PR deve ser o pai da nação. E
e deve fazer tudo para cumprir os deveres de um pai. Ok, tá bom. Obrigada. E foi assim a nossa entrevista com o Presidente da República eleito, Dr. José Maria Neves, que irá tomar posse no próximo dia 9 de novembro na Assembleia Nacional.